Essa canção do Fernandinho, a gente precisa cantar mais ela, porque ela é um resumo do livro de Hebreus. O livro de Hebreus foi escrito com um propósito. Eu já escrevi um livro e lancei esse livro pela editora de Santos e vou lançar um outro livro agora, sobre crescimento pessoal. Tanto o primeiro livro como esse livro que vai ser lançado agora, eles têm um propósito, têm um fim, têm um objetivo, têm um alvo. Tem um grupo de pessoas que, quando eu escrevi, estavam no meu coração. Tem uma proposta e uma mensagem nesse livro que é específica para algumas coisas. O primeiro livro, por exemplo, chamado Lidera Jovem, é um livro onde o meu foco eram lideranças de jovens. Gente que trabalha com juventude, gente que pastoreia a juventude. E eu estava colocando algumas experiências pessoais, coloquei algumas experiências pessoais minhas naquele livro, para dizer alguma coisa ao coração desses líderes. Esse novo livro que vai ser lançado também é um livro focado jovem, apesar de que qualquer pessoa pode ler e pode ser edificada. Mas ele também tem um foco em chamando os jovens para viver a santidade que o Senhor Deus espera dele. É um livro sobre crescimento pessoal, mas ele tem um objetivo. Quando você abrir a sua Bíblia, e você abre a primeira página do livro de Hebreus, eu queria que você colocasse uma coisa no teu coração. Aquele autor que escreveu o livro de Hebreus, que a gente não tem convicção plena de quem seja, a única coisa que a gente sabe é que ele veio do coração de Deus, e foi o Espírito Santo que inspirou um homem, ou quem sabe mais de um homem, para colocar ali todas aquelas riquezas, que isso é inquestionável, indiscutível. O livro de Hebreus é um livro que vem num momento muito difícil da igreja primitiva, da igreja, a igreja não mais aquela igreja dos pais, dos primeiros cristãos, mas de um povo que foi alcançado pelo Evangelho, mas que está passando uma perseguição muito grande. E a perseguição é tão grande que alguns cristãos estão desistindo de continuar a sua caminhada com o Evangelho de Cristo. Elas estão retrocedendo, estão dando um passo para trás, e elas estão falando, olha, é melhor se render ao império. Porque senão nós vamos morrer. Eles estão matando todos os cristãos que eles encontram. Está muito difícil seguir o Evangelho, viver, dizer que Cristo é Senhor. Então, alguns na igreja estão vivendo isso. E aqueles que não estavam vivendo, que estavam tentando fazer com que aqueles que estavam desistindo continuassem, eles também estão fadigados, eles estão cansados, eles já não sabem o que falar para convencer aqueles cristãos que estão voltando atrás, estão declarando que César é Senhor. É nesse contexto que o livro de Hebreus vem, trazendo uma palavra de ânimo, de motivação. Então, quando você lê Hebreus, lembra disso. Uma frase para o livro de Hebreus: não volte atrás. O caminho que você escolheu é um caminho bom, é um caminho perfeito, é um caminho tremendo, é um caminho de poder, é um caminho de obediência, é um caminho de sacrifício, sim. Está claro isso. O livro de Hebreus não precisava nem falar muito sobre o sofrimento e o sacrifício, como ele fala. Porque aquele povo entendia o que era o sofrimento e o que era o sacrifício. E ele escreve o livro de Hebreus. Nós temos vindo caminhando hoje, a minha palavra aqui é o último sermão dessa série de Hebreus. Pastor Roberto abriu essa série pregando. Depois me ajuda aí, Marcos. Depois o pastor Renato fez uma mensagem. Pastor André fez uma mensagem sobre disciplinas, com base no capítulo 12. E eu vou fechar o capítulo 12 de Hebreus. E eu queria voltar um pouquinho e tentar lembrar o que nós ouvimos aqui. O que o capítulo 12 de Hebreus, bem ali no centro do livro de Hebreus, o que ele trouxe antes do versículo 1 até o versículo 17, que é onde os pastores caminharam até aqui. Primeiro, esse encorajamento mútuo, um do outro. Isso foi pregado aqui, pastor Roberto deu muita ênfase nisso. O encorajamento, seguir a paz de Cristo.
continuar vivendo a paz de Cristo, porque aqueles que estavam querendo desistir, eles estavam escolhendo uma outra paz. É a paz de não ser mais perseguido, de não ter mais que correr risco de vida, que é a realidade, a situação deles. Cuidado para evitar apostasia, desistir, dizer não, voltar atrás, retroceder. Fomos aprendendo, caminhando, evitar a raiz da amargura. Não deixe a amargura tomar conta no seu coração, ouvimos isso. A roteiro de célula da semana passada foi com base na amargura. Mas no finalzinho ali, citando um personagem bíblico, cuidado para que ninguém fosse profano como Esaú. E fala lá de Esaú. Esaú que desistiu por caprichos momentâneos, ele desiste de algo que era sagrado no coração de Deus, o seu filho primogênito, e ele desiste daquilo. Até aqui nós vimos isso, lemos isso no capítulo 12. E hoje eu vou partir do versículo 18, que tem duas referências, Sinai e Sião. E eu vou falar exclusivamente sobre o que representa o Sinai aqui e o que representa o Sião aqui. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você, alguma vez, já fez uma troca de carro, não por uma necessidade? Talvez você tenha passado por uma crise na área financeira e você pegou o seu carro novo, todo equipado, com toda a tecnologia moderna que tem, e você teve que trocar por um carro velho. Quem já fez isso, levanta a mão. Coisa triste, né? Fala a verdade. Você tem um carro novo. Aí você tem que trocar por um carro velho. Talvez você tenha feito isso porque você estava passando uma crise, você não tinha outra saída. Aí você teve que fazer isso. Só que às vezes a gente faz algumas coisas que não é bem por crise, é por burrice mesmo. Plena burrice. E você fez o negócio, depois que você fez, você fala, não acredito. Eu não acredito que eu fiz isso. Ninguém trocaria um carro novo, com tecnologia nova, moderna, com os avanços, por um carro velho. Já pensou aquele carro que você chega na garagem, você entra e sai, e troca por um que você chega na garagem, liga o carro e fica meia hora esperando ele esquentar. Gente, eu tinha um Chevette, eu saía do Centenário. Quando eu chegava no centro da cidade, eu trabalhava na Associação Comercial do Paraná, ele ainda não tinha aquecido. Era álcool. Ele ia tossindo. Era uma tuberculose crônica que ele tinha, e ele ia pela estrada com aquela tuberculose dele, que não acabava nunca. E eu chegava no trabalho e o infeliz não tinha aquecido ainda. Quando nós trocamos alguma coisa que é boa por alguma coisa que não é boa, é o que Hebreus está alertando aqui, o povo de Deus, ele está falando, não faça isso. Mas eu estou sofrendo, minha família está, nós estamos com medo. Ele falou, não precisa viver assim. Acredite, tenha fé e veja que vale a pena por Jesus até mesmo perder a sua própria vida. Sião e Sinai, duas referências. E o que está querendo dizer? Aqui nós vamos tentar entender que o capítulo está falando de duas dispensações. A dispensação do Antigo Testamento, da lei, a dispensação do Novo Testamento. Vamos ler esse trecho? Hebreus 12, 18. Eu quero que você mantenha a sua Bíblia aberta aí, durante a palavra. Hebreus 12, 18 diz assim, vocês não foram como o povo de Israel. Vocês não chegaram perto de alguma coisa que se pode tocar, como o Monte Sinai, com o seu fogo destruidor. A escuridão e as trevas, a tempestade, o barulho de trombeta e o som de uma voz. Quando os israelitas ouviram a voz, pediram que ela não dissesse mais nada. Foi a experiência ali de Sinai, Deus dando a lei. Pois eles não podiam suportar a ordem que dizia, até um animal
se tocar o monte, deverá ser morto a pedradas. O que estavam vendo, esta tão terrível, que era tão terrível que Moisés disse: estou tremendo de medo. Pelo contrário, vocês chegaram ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, com seus milhares de anjos. Vocês chegaram à reunião alegre dos filhos mais velhos de Deus, isto é, daqueles que têm o nome deles escrito no livro da vida, no céu. Vocês chegaram até Deus, que é o juiz de todos, e chegaram também aos espíritos dos que são corretos e que foram aperfeiçoados. Vocês chegaram até Jesus, que fez a nova aliança e que borrifou o sangue que fala das coisas muito melhores do que o sangue de Abel. Portanto, tenha cuidado e não recusem ouvir aquele que fala, aqueles que recusam ouvir, aqueles que recusam ouvir. A pessoa que entregou a mensagem divina na terra não puderam escapar. Por isto, muito menos escaparemos nós, se rejeitarmos aquele que lá do céu nos fala. Naquele tempo, a voz de Deus fez com que a terra estremecesse. Mas agora ele prometeu isso. Mais uma vez, farei com que trema não somente a terra, mas também o céu. As palavras, mais uma vez, mostram bem que as coisas criadas são abaladas e mudadas, para que as que não podem ser abaladas, continuem como estão. Por isso, sejamos agradecidos, pois já recebemos um reino que não pode ser abalado. Sejamos agradecidos e adoremos a Deus de um modo que o agrade, com respeito e temor, porque, na verdade, o nosso Deus é um fogo consumidor, é um fogo destruidor. Olha quanta riqueza e olha quanta informação tem nesse trecho. Olha quantas advertências nós encontramos aqui do escritor de Hebreus para a igreja do Senhor Jesus. Para a igreja no tempo dele, para a igreja no nosso tempo. E é o que nós vamos ver aqui. Bom, os dois montes estão aqui colocados como uma referência. Nessa parte do texto nós vamos encontrar Sião e Sinai. Mais preciso, Sinai e Sião, porque Sinai vem primeiro aqui. Sinai, a igreja no Antigo Testamento, a antiga aliança, a lei de Moisés, está representada aqui no texto de Hebreus, na mensagem que a igreja primitiva recebia, que os primeiros cristãos recebiam, ou a segunda e terceira, ou até mesmo quarta geração de cristãos estão recebendo. Ele já está escrevendo para, não é a primeira geração simplesmente, ele já está falando, aqui nós já estamos vivendo um tempo onde a igreja já está madura, vamos dizer assim, em termos de tempo. Se é que nós podemos dizer que ela amadureceu lá no primeiro século ou no segundo século. Sinai, a igreja do Antigo Testamento, a aliança do Antigo Testamento, a aliança de Moisés. Sinai representa a lei. O que aconteceu no Monte Sinai? Qual é o grande fato que aconteceu no Monte Sinai? No Monte Sinai, Moisés recebeu as tábuas da mão de Deus, a lei, os mandamentos. Quando Moisés lê aquilo que ele tinha recebido, como ele escreve, quando ele entende o que ele tinha recebido, Moisés começa a fazer o quê? Tremer. Sabe por que Moisés treme? Porque ele olhou e ele pensou no povo, e ele falou, o povo vai ter dificuldade para viver isso aqui. Está uma desordem. O povo está vivendo de todas as maneiras possíveis, menos de acordo com o que a lei do Senhor está mandando. O povo vivia sem uma lei que regesse, que direcionasse o coração dele. Sinai é isso. Sião, a igreja no Novo Testamento, que representa aqui a nova aliança. A igreja que agora já conhece o Messias. Já recebeu o Messias já veio, ele nasceu, aqui ele já morreu, ele já foi crucificado, ele já ressuscitou dentre os mortos. Então esse povo agora está vivendo nesse tempo, o tempo do conhecimento, e ele pega Sião para representar isso, porque Sinai era um monte que não podia se tocar, ninguém deveria pisar lá, ninguém deveria subir, e é tão dura essa palavra que, que Moisés
Lá atrás, lá no início ele fala, lá quando ele está recebendo, lá no Êxodo, Moisés fala, nem um animal deve tocar o monte. Porque se até um animal tocar um monte, um cabrito, um cachorro, sabe o que vai acontecer com ele? Vai ser fulminado, vai morrer, vai ser consumido. Só tinha 2 pessoas autorizadas aqui. Moisés e... Não, tem mais um. Arão. Queridos, Deus nunca teve 2 povos. A igreja, se você analisar, ela sempre existiu no coração de Deus. Porque a igreja é um povo. A palavra igreja que nós usamos é por causa de uma citação que Jesus Cristo fez. Quando ele estava com os discípulos, ele fala, Pedro, sobre você eu vou estabelecer a minha igreja. Aí surge o nome igreja. Mas está falando de única e exclusivamente do povo, que sempre existiu. No coração de Deus desde a criação, ou antes mesmo da criação. A igreja, o povo de Deus, o povo que é separado para viver em comunhão e harmonia com Deus, todos aqueles que assim entendessem, Deus primeiro escolhe uma nação, e dessa nação ele constrói o plano, ele começa a desenvolver o plano de remissão do ser humano, de liberdade. E aí ele começa a construir esse povo. Então quando você fala igreja na dispensação do antigo, ou a igreja na dispensação do novo, ou a igreja na época em que eles viviam sobre o regime da lei, ou a igreja que eles vivem agora que nós vivemos agora sobre o regime da graça, é o povo de Deus. É o mesmo povo amado por Deus. É o mesmo povo desafiado por Deus. A salvação sempre foi baseada e apontada para a fé no Messias. Antes de Jesus, eles estavam olhando para frente. E eles estavam falando, a salvação vai vir sobre Israel. A salvação vai chegar. O Messias vai chegar. Então eles estavam aqui apontando para lá. Hoje, nós estamos lá. E nós estamos apontando para onde? Nós estamos apontando para lá. Para onde Jesus Cristo veio, nasceu, viveu entre nós, morreu na cruz do Calvário. Então ele está falando, está claro aqui, que salvação sempre tem a ver com um elemento chave na história da igreja, na história do povo de Deus, na Bíblia Sagrada, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Nós podemos pensar na igreja que celebra, que adora, que está centrada na pessoa de Jesus. Ou nós podemos pensar na igreja, vamos chamar o povo de Deus, na antiga aliança de igreja, a igreja que estava centrada no sacerdote, que estava centrada no templo, que estava centrada na cortina, que estava sentada no Santo dos Santos, que estava sentada no candelabro, que tinha um monte de elemento. Sabe o que aconteceu com muitas pessoas? Elas continuam hoje centradas nos elementos. Ela continua centrada no ritual. Ela continua criando um monte de elementos para que ela possa embasar a fé dela. E a nova aliança diz, você não precisa mais nada disso. Não precisa encher o altar aqui, não precisa colocar candelabro, não precisa fazer isso. Não tem uma cortina aqui que representa o limite de separação entre o homem e Deus. Essa cortina foi rasgada, essa cortina caiu. Agora nós vivemos nesse tempo, no tempo do livre acesso. No tempo onde Deus não busca mais um representante, Ele fala com a igreja, Ele fala com a gente, Ele fala ao nosso coração, Ele diz o que Ele deseja, Ele mostra o caminho, Ele se revela de tantas maneiras. Nós vivemos nesse tempo. Então não faz nenhum sentido eu buscar para a minha vida uma vida de religiosidade, a não ser buscar para a minha vida uma vida de intimidade com Deus, porque eu estou vivendo nesse tempo. Então tem um grande alerta aqui. O livro de Hebreus está falando, gente, para com isso. Abandona as práticas da velha aliança. Para de ficar agarrado, segurando, preso a isso.
Assume no teu coração. Entra, deixa entrar no teu coração essa nova aliança. Esse tempo onde Deus não tem mais nenhuma separação entre você. Não tem mais alguém, um representante para você poder. Queridos, isso não tem nada a ver com a confissão de pecado que você fez para um pastor. Não tem nada a ver com a confissão de pecado, a intimidade com um líder de célula onde você colocou o seu coração. Porque a nova aliança, ela ressalta isso num valor exorbitante, muito grande. A oração que é ouvida e a oração que tem poder, registrada por Tiago, capítulo 5, é a oração baseada no quê? Na sinceridade e na confissão dos pecados. Existem várias formas de você rasgar a Bíblia. Você pode ir para um lado ou você pode ir para o outro. Um lado é você falar, não, tem que ter um homem santo, ungido, com um poder sobrenatural. Tem que ter uma profetisa para falar comigo. Você está no oposto. E o outro lado? Não, agora eu não preciso de ninguém mais. Líder de célula, companheiro de jugo, discipulador. Agora é eu e Deus. Dois extremos, dois opostos. Nós estamos agora no ponto da comunhão com Deus. Né? Essa comunhão que é a comunhão do vertical. E nós estamos no ponto da comunhão com a igreja, que vive junto, unido, na comunhão do horizontal. Li uma postagem no Facebook. E essa postagem ali no Facebook, ela dizia mais ou menos assim, ó. Não vá à igreja, seja a igreja. E o que tinha de crente curtindo essa frase? Essa frase é furada, meu irmão. Sabe por quê? Porque conceito de igreja na Bíblia é um conceito de unidade. Conceito de igreja na Bíblia é um conceito de mais de uma pessoa. Sabe por que quando eu estou sozinho lá no meu trabalho, eu faço parte da igreja, eu sou igreja? Porque eu estou sobre uma cobertura. Porque tem mais gente comigo. Sabe por quê? Porque tudo que eu falo, quando eu evangelizo alguém, que eu aprendi com a igreja. Eu aprendi com a minha família, a sua família é a igreja. Ela te ensinou a palavra, a sua família é a igreja. Quando eu estou sozinho, viajando num país distante, como muitos dos nossos, estão fazendo missões sozinhos. Eles são igreja. Por quê? Porque a igreja é ele? Não. Porque ele faz parte. Porque ele foi conquistado. Porque ele não está sozinho. Porque se ele estiver sozinho, nós vamos ter que questionar se ele de fato é a igreja. Tem maneiras para nós rasgarmos aquilo que a palavra de Deus nos dá. E existe um movimento muito forte hoje. A igreja evangélica está querendo judaizar o cristianismo. É ir atrás da velha aliança, é buscar a velha aliança. Trazendo os elementos do judaísmo para dentro do cristianismo. Judaizar. Nós não somos judeus. Nós somos a igreja, o povo de Deus. De repente tem até uns descendentes de Abraão aqui, né? Quem sabe tem uns aí que é da linhagem de Abraão. Mas a igreja do Senhor Jesus não tem hoje esse vínculo com a religião do judaísmo. Então você quer fazer a festa dos tabernáculos, não tem problema. Para ensinar, para mostrar como era. Você quer fazer a ceia da maneira como era, não tem problema. Pode fazer? Pode. Agora você não pode transformar aquilo numa doutrina da denominação ou da igreja. Então agora todas as nossas ceias vai ter as ervas amargas, vai ter todos aqueles... O pão tem que ser aquele pão, não pode ser o nosso pãozinho aí, esse pão que você usa na ceia, porque não era esse pão. Então nós temos que tomar cuidado para não irmos ao Antigo Testamento, à antiga aliança, e nos apegarmos àquilo que não faz parte da nova aliança. Tudo isso é muito gostoso, muito bonito de ver. Mas não é para se transformar numa doutrina. Então nós não precisamos judaizar o cristianismo, porque pacto da nova aliança mudou um pouquinho isso. Até ali, que dificuldade para aqueles discípulos entender que agora eles iriam pregar aos gentios. Que Jesus Cristo ia receber os estrangeiros. Que ele ia pregar salvação, reino de Deus para os estrangeiros.
que ele ia pregar salvação para os samaritanos, um povo que aqui o povo de Deus ali, aquele povo escolhido, a nação escolhida, não gostava muito. Tinha sérios problemas ali. A antiga dispensação, Sinai, representa leis, representa 10 mandamentos, representa autorização para chegar lá, dada por Deus a um homem, 2 homens, e todos os outros não poderiam. Moisés sobe o monte, ele recebe a lei, e quando ele recebe a lei, ele treme de cima a embaixo, ele fala, meu Deus, como é que vai ser esse povo cumprir isso aqui? Versículo 18, tem uma citação. Você está com a Bíblia aberta? Olha o que diz aí no 18. Vocês não foram como o povo de Israel. Vocês não chegaram perto de alguma coisa que se pode tocar, como o Monte Sinai, com o seu fogo destruidor. Aí ele vai citar as escuridão, as trevas. Querido, vocês agora, o que ele está querendo dizer agora, vocês agora vivem de uma forma diferente, porque vocês têm quem? O Consolador. O Espírito Santo habita em vocês. Agora ele não vem para fazer uma obra específica. Tem um homem que foi dominado pelo Espírito na antiga aliança, chamado Sansão. O Espírito de Deus tomou conta dele, para que ele adquirisse aquela força excomunal, aquela capacidade de guerreiro que ele consegue ter. E o que Sansão faz com aquilo? Ele brinca com o sagrado, ele brinca com aquilo que veio da parte de Deus. O livro de Hebreus está advertindo para que você que recebeu o Espírito Santo em você, não viva dominado pelo pecado, não busque o pecado, não brinque com a santidade, não brinque com as coisas que Deus, com a revelação que Deus já te deu. Tanto na antiga aliança quanto na nova aliança. Nós precisamos olhar para o sagrado e observar bem. 1 Coríntios 6,19 diz, ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, o que não sois de vós mesmos. O povo pede para Moisés no Êxodo que não falasse mais nada. Moisés, por favor. A hora que o povo começa a ouvir aquela trombeta tocando, a trombeta aqui para mim é Jesus mesmo falando através daquilo que estava sendo revelado, porque é trombeta no singular, não é no plural. Não são trombetas tocadas por anjos, é uma trombeta, é uma voz. Então quando nós vemos aqui o povo pedindo a Moisés, por favor, cale a sua boca. Pare de falar isso, porque o que você está falando é grave. Nós vamos ter que viver assim, Moisés? Desse jeito? Por favor, pare de falar. Moisés estava falando, mas ele também estava tremendo. Ele estava falando, mas ele também está assustado. Sabe por quê? A referência que ele tem é a referência de homens que não estavam vivendo e experimentando aquilo da maneira como a lei estava trazendo. A lei, ela vem num processo de desenvolvimento e de crescimento da humanidade, dos homens, do povo, da igreja. Vem num processo de começar a mexer com as estruturas humanas. A lei vem para começar a estabelecer um caminho. E a gente sabe que caminho, na nova dispensação, na nova aliança, só existe um, que é Jesus Cristo. No versículo 22, ele começa a falar de Sião de uma forma diferente. Ele fala que, no versículo 22, ele fala que Sião é a morada do Deus vivo, o lugar que pode ser tocado. Sinai não podia, agora Sião pode. Sião, nós podemos todos nos direcionar para lá. Nós podemos nos reunir, nós podemos celebrar, nós podemos cantar, nós podemos levantar as nossas mãos. Nós podemos adorar. Ali está a presença de Deus. No Sião, era a arca. Na nova aliança, é Jesus Cristo, revelado na cruz do Calvário.
Lá em Sião, o que encontrava-se em Sião? O que tinha lá? Tinha o templo, tinha Jerusalém. Então as diferenças são muito grandes. A igreja hoje, ela é a cidade, é a morada do Deus vivo. A igreja hoje representa sim Deus na terra. A igreja através de Jesus, a igreja invisível, a igreja de todos aqueles que confessaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. É isso que ele está falando aqui. Gente, vocês são a igreja, o povo de Deus. Não desista. Não desista. Não brinque com a palavra, não brinque com o sagrado. Não encha a sua vida de marcas de infidelidade. Eu vi uma ministração recente e o pastor disse que as pessoas colocam no seu carro aquela frase, Deus é fiel. Aí ele falou, essa frase é tão óbvia que nem precisava ser colocada no carro. No fundo, ele disse, até o ímpio entende a fidelidade de Deus. Ele pode não reconhecer, mas ele entende. Porque para onde você olha tem a fidelidade de Deus. A natureza expressa, como diz o salmista, essa fidelidade o tempo inteiro. Aí ele falou, sabe o que os cristãos deveriam colocar no seu carro, bem grande, num adesivo bem, todo mundo vê? Eu sou fiel. Aí é um desafio. Não é um desafio, pastor Silvani? Porque significa que não tem marcas de infidelidade na sua história. Depois de você ter conhecido Jesus e se comprometido com Ele, de que você viveria. Deus, eu aceito, eu quero a Tua palavra. Eu quero andar nos Teus caminhos. Eu quero caminhar na Tua vontade. Eu sou fiel. E o fiel, quando tropeça, antes de cair, ele já está com Deus, já pedindo misericórdia, me levanta. O ímpio, quando tropeça, é só mais um tropeção. Nada representava uma coisa mais assustadora para o escritor de Hebreus que pessoas desistindo de Jesus, pessoas desistindo da sua fé, pessoas desistindo da graça, pessoas desistindo da paz que excede o entendimento, pessoas olhando para trás. O livro de Hebreus está inteiro, e o capítulo 12 em especial, muito forte. Não desista, viva. Olha, seja firme, compre briga, se levante, coloque o seu coração aí, diante desse Deus. Não faça como Abel. Não faça como Abel. Não abra mão daquilo que é sagrado na sua vida. Não abra mão daquilo que Deus te deu. Está claro aqui. O ápice do texto está no versículo 24. Aqui, a profundidade com que o escritor de Hebreus traz, ele fala, vocês chegaram a Jesus Cristo. Na antiga aliança, eles olhavam para o Messias que ia, ele falou, vocês já chegaram, vocês já alcançaram, vocês já entraram em Sião, vocês já estão na presença, no tabernáculo de Deus, onde não tem tantos elementos entre você, não tem nada mais. Agora vocês podem celebrar e viver, vocês alcançaram isso, e agora vocês estão querendo abrir mão? Será que você não está abrindo mão, gente? Meus irmãos? Será que vocês não estão abrindo mão daquilo que é tremendo, que é a presença de Deus, que é o poder de Deus, que é os prodígios de Deus na sua vida? Será que às vezes a gente não abre mão? Será que a gente não se esquece que nós estamos vivendo no tempo da graça, no tempo em que Jesus está presente, no tempo em que Jesus já foi revelado, no tempo em que nós temos todo o entendimento, no tempo que nós temos 66 livros sagrados, inspirados, para nos guiar, para nos orientar? Durante anos, o cristianismo fez de tudo para não permitir, cristianismo histórico, que os cristãos tivessem a palavra. Nós tivemos que conquistar, historicamente, a palavra. E foi conquistado. Muita gente morreu, muita gente sofreu. Você acha que foi fácil para Lutero? Você acha que foi fácil para John Hurt?
Você acha que foi fácil para Zwinglio, para que você tivesse acesso à palavra? Não. Mas eles entenderam uma coisa, eles entenderam que agora nós estávamos na nova aliança, que agora Jesus já tinha sido revelado, e que a revelação era para mim, era para você, era para eles. E eles pagaram um preço muito caro com a vida, dentro da dispensação da nova aliança, para que eu e você tivéssemos a palavra. Vocês chegaram a Jesus Cristo, que nós temos algo que aquece o nosso coração. Nós vivemos após a vinda do Messias, a presença de Jesus. E no versículo 25, entrando um pouco aí no 26 e no 27, tem duas exortações que são muito coerentes aí. Ele fala, não recuseis ao que fala. Lá atrás, eles estavam recusando, o livro de Hebreus está falando. Eles queriam que Moisés calasse a boca dele. Moisés não fala não, para de falar. Porque eu não quero ter conhecimento do que você está falando. Porque se eu não tenho conhecimento, eu não vou ser cobrado e julgado. Eles entenderam. Não recuseis ao que fala. Sabe quem é que está falando hoje? Nada mais, nada menos que Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus, fala. No teu coração, na tua mente, na Bíblia Sagrada. Tantos cultos que você tem participado, você tem ouvido a palavra de Deus. E o Espírito de Deus, quando na série de Apocalipse, o que mais nós ouvimos, e o Espírito diz a igreja. Não recuse a voz de Deus. Você ouviu, conheceu a mensagem. Usa ela em teu benefício, para vigiar, para cuidar, para corrigir, para reparar, para restaurar a sua vida, a sua conduta, a sua família, a sua célula, a sua igreja, a igreja local que você faz parte, que faz parte da igreja, que é universal, e não é a universal do reino de Deus, a igreja universal, a igreja de Cristo, única que existe, que é invisível, que não dá para contar. Segunda exortação que está claro aí, o escritor diz, retenha para você a graça, tome posse, não menospreze o privilégio que você tem de viver na graça do Senhor Jesus. Não abra mão desse privilégio, então faça jus dele. Viva com intensidade esse privilégio de viver na graça, na presença de Deus, de ouvir a voz de Deus. Pastor, não consigo ouvir a voz de Deus, busque isso, querido. Porque a voz de Deus é inconfundível, inconfundível. Quando meu pai, humano, me ligava, bastava um alô do meu pai, eu sabia que era ele, eu já dizia, fala pai. E ele tinha uma mania, ele costumava mudar a voz. E ele ligava e dizia que era da funerária. A piada era sempre a mesma, a gente já conhecia também. Queridos, ele falava, alô, aqui é da funerária? Você falou, pai, pode falar. O que o senhor quer? Quer falar com quem? A voz do meu pai era inconfundível para mim. A minha mãe ligava, eu sabia que não era meu pai, era minha mãe. Se o meu irmão ligava, voz muito próxima. Né? Depois que passou da puberdade, a voz ficou muito parecida. Passou daquela fase de falar igual galo, aí ficou meio igual a voz do meu pai. Meu irmão falava, por mais parecida que fosse, eu sabia que era meu irmão, não era meu pai. A voz do pai é inconfundível. E nós vivemos no tempo da graça, em que o pai fala com a gente. Chama pelo nosso nome. Ele não pede para as pessoas chamarem, ele chama, ele não fala, Moisés, vem aqui, vai lá, fala para o Marcos. Que eu amo e tenho sonhos e planos para a vida dele e para a família dele. Aí o Moisés ia lá, Marcos, eu tenho uma palavra de Deus para você. Deus diz que te ama e que tem sonhos e planos para a sua vida e a vida da sua família. Deus pode usar a igreja inteira para falar com Marcos. Mas sabe por que o Marcos acredita? Porque o Marcos conhece também a voz de Deus. Ele ouve também a voz de Deus. Deus também fala com ele. De repente Deus chama o Márcio e fala, Márcio, vai lá e fala com o Marcos. Porque eu já falei. E ele está confundindo a minha voz. Aí eu venho e falo, Marcos, você precisa ouvir a voz de Deus. Para quantas pessoas você já falou isso, meu irmão?
Se você é um cumpridor do ID, você já falou isso para muita gente. Querido, para e ouça o que Deus quer falar contigo. Já falei isso para você, Edu? Edu, para, calma. Fica tranquilo, essa ansiedade toda, querido. Deixa Deus falar, Edu. Porque Deus fala. Porque eu entendo que eu estou no tempo onde Deus fala com o Edu. É meu discípulo, mas Deus... Deixa o chofar, deixa a arca, deixa a festa judaica, deixa o candelabro, deixa a água do Jordão, a areia do deserto, deixa tudo para lá. E vai direto para Deus, para a graça. Deixa os elementos todos e entra na presença de Deus. Não desiste diante das dificuldades. Enfrente cada um deles. A dificuldade do povo, lá no contexto, no contemporâneo de Hebreus, era a perseguição daqueles homens maus que estavam regindo os impérios. Matando, massacrando, destruindo, cortando no meio, serrando o pescoço, furando os olhos. Mesmo diante dessa situação, o livro de Hebreus está falando, não desista. E querido, algo que está muito claro aqui também no final do texto, ali 28, 29. Por isso sejamos agradecidos, pois já recebemos um reino que não pode ser abalado. Sabe qual é o reino que não pode ser abalado? Não é a tua vida, simplesmente não, querido. Não é a nossa igreja, a nossa estrutura. Não é o planeta Terra, muito menos o universo. Porque essa estrutura, o planeta Terra e o universo vai ser abalado, tá? A profecia está clara. Sabe o que não vai ser abalado? O reino espiritual que Deus estabeleceu. O reino espiritual que foi concretizado pela vinda de Jesus Cristo. Isso não pode ser abalado. Sabe o que não pode ser abalado? Sabe o que não é abalado? Aquilo que é eterno, não que é temporal. Que coisa, né? Eu queria fechar a minha palavra, fazendo um paralelo, para a gente entender bem o texto de Hebreus, as duas referências, Sião e Sinai, Sinai e Sião. O Monte Sinai, tudo servia para enfatizar o abismo entre Deus e o seu povo. Existe uma separação. No Monte Sinai, tudo nos encoraja a entrarmos com ousadia na presença de Deus. Entra lá, faz festa, celebre, pegue tamborins, pegue pandeiros, vai lá, faz uma festa porque é dia de festa. Você não está mais proibido. Lá no Monte Sinai, a própria cena é assustadora. O texto ali, o 22, fala sobre fogo, sobre trevas e sobre escuridão. Mas no Monte Sinai, esta é uma cidade vibrante, é a Nova Jerusalém, que o Hebreus está falando. No Monte Sinai, os sons são aterrorizantes. Tempestade, ressoada a trombeta, palavras duras, cala a boca, Moisés, não fala mais não. E no Monte Sião, som de louvor, exuberante, comemorativo, festa. Quer som mais gostoso que esse? O povo adorando, com intensidade. Nós vimos isso lá na Coreia, né, pastor Silvani? Som de louvores, né, Natal? Monte Sinai havia uma reunião solene, cheia de medo. No Monte Sião está uma alegre assembleia daqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida. Pelo sangue aspergido no Calvário de Jesus. No Monte Sinai havia uma imagem muito clara da inacessibilidade, da presença de Deus. Por causa do pecado, por causa da separação, por causa das escolhas. Mas no Monte Sião há uma imagem de completo acesso da presença de Deus por meio de Jesus Cristo. Você está onde? Você está no Sinai ou você está no Sião? Vou ficar de pé. Você está onde, querida? É a pergunta que eu faço para você. Olha, tudo que me vinha à mente quando eu estava estudando esse texto, tentando entender tantas informações que tem ali, eu não falei 10% das informações que tem nesse trecho. Uma coisa me vinha à mente. Na minha igreja, na igreja local, estabelecida na Amazonas de Souza,
Igreja Batista do Bacaxeri, que compõe um grupo de pessoas, tem gente vivendo no Sinai. E a palavra de Deus, clara em Hebreus, é: sai do Sinai e vem para Sião celebrar. Deixa eu tentar ilustrar isso aqui para você, querido. Você vive aqui, você tem uma célula, você é aluno do CFI, você está na escola bíblica, você foi batizado nas águas, você teve um discipulador, só que tem uma coisa dentro de você que é pequena. Tem dúvida de quem você é de fato. Tem dúvida, será que Deus realmente me ama e Ele vai fazer coisas grandes? Tem dúvida com relação à sua capacidade, ou a capacidade de Deus, de usar você poderosamente para a honra e glória dEle. Isso é viver no Sinai. Viver no Sinai é chegar para o pastor, e algumas pessoas fazem isso comigo, hein, gente? Pastor, eu queria que o Senhor orasse, porque eu preciso muito receber da parte de Deus a resolução desse meu problema, do problema da minha família. Eu queria que o Senhor orasse, pastor. Não tem problema nenhum pedir o pastor para orar não, viu, gente? Mas é que às vezes tem algumas coisas que estão escritas na entrelinha aí. Falou: pastor, eu não sei se eu tenho a fé que o Senhor tem, de que Deus pode remover essa montanha da minha vida, que Ele pode transformar e mudar o coração da minha família, do meu filho, da minha esposa, do meu esposo, que Ele pode me abençoar e derramar prosperidade sobre a minha vida financeira, sobre a minha vida profissional. No fundo, às vezes a pessoa está dizendo assim: eu não sei, pastor, se... Quem sabe, né? Eu não acordo numa segunda-feira com um dia de sorte e alguma coisa boa acontece. Sabe por que as pessoas ficam aos milhões? Me ajuda aí, se não for milhões, ministro Samuel. Lá no Círio de Nazaré, tentando encostar numa corda quase impossível. São 3 milhões de pessoas, pisoteadas, empurradas, cotoveladas, sangradas, para encostar numa corda. Isso é Sinai puro. Dias carregando uma santa nas costas, e uma igreja inteira permitindo isso. Isso é Sinai, isso não é Sião. Fazer mandinga evangélica para conseguir a prosperidade, isso é Sinai. Ir atrás da água que veio de Jerusalém. A água de Jerusalém não tem poder nenhum. Vale tanto quanto o rio Bacaxeri. Talvez seja um pouquinho mais limpa que o rio Bacaxeri. Se é para pegar uma água, vai ali no rio Bacaxeri e pega água. Toma um banho com a água do rio Bacaxeri. Vai acontecer nada, isso é Sinai. Sião é você mergulhar na presença de Deus, de corpo e alma, com todo o entendimento, com todas as suas forças, com tudo que você tem. É não permitir que tenha marcas de infidelidade na sua vida, na sua história. Sião. Vou tocar numa área bem complicada para muita gente aqui. Sião é ser fiel nos dízimos, por amor, entendendo que você está fazendo parte de uma obra que não é tua, é de Deus e é tremenda. E você está contribuindo com aquilo que Deus te deu, que nem teu é, para que a obra continue prosperando. Isso é Sião. Alegria, fazer parte, eu faço parte. Sião é ir para a presença de Deus com o coração pronto, para tudo que o Deus que fala, revelar, ser confessado, ser chorado. Vamos falar numa ordem? Vamos colocar uma ordem. Primeiro, na presença de Deus, chora. Primeiro chora. Depois, ora, fala com Deus. Confessa, pede perdão e pede a misericórdia dele pela sua vida. Terceiro, pensa bem no que você fez e no que aquilo representa na sua vida. Gostou da ordem? Chora. Depois, faz o quê? Ora. Depois, pensa.
Dá para colocar uma quarta coisa aí? Hã? Trabalha, age, se envolva, use o seu talento. Você vai descobrir que alguns talentos que você tem não são bem talentos, são dons. Mas sabe como é que você vai descobrir? Não é o pastor Marcos que vai te revelar lá na aula do CFI, na aula sobre dons. Tem um pessoal que está fazendo dons agora, não é lá. É mergulhado na presença de Deus. Você vai aprender muita coisa sobre dons na aula do CFI. Mas eu quero dizer para você que é na presença de Deus que você vai entender qual é o dom que você tem. Você pode fazer um teste. O teste pode apontar para algum lugar, mas eu quero dizer que é na presença de Deus. É na labuta, é no trabalho que você vai descobrir que você tem facilidade para fazer algumas coisas. Mais do que os outros irmãos. E não é motivo de orgulho. É bênção pura para todo mundo. Você está no Sinai ou está no Sião? Feche seus olhos. Levanta a sua mão. Se você entende que, pastor, tem muito Sinai dentro do meu coração. Tem muita marca de infidelidade na minha vida. Levanta a mão bem alto. Fala, pastor, aqui, ó, Sinai, bastante Sinai. Eu quero orar pela sua vida, querido. Quero dizer que Deus tem poder para transformar Sinai em Sião dentro do seu coração, na sua mente, na sua casa, na sua vida e na sua família. Que Ele pega e remove montanha, e a montanha aqui, o monte aqui é Sinai. E no lugar que estava Sinai, aquele monte, graças a Deus, que até na Bíblia, até na geografia, Sião é maior que Sinai. Sião é o monte mais alto de Israel. Foi lá que Deus escolheu para colocar algo que representasse a presença dEle. Nos lugares altos é onde Deus está. Vamos orar? Eu quero orar por você que levantou a sua mão, querido. Pai amado, eu quero te louvar pela palavra, primeiramente. Te louvar pela Bíblia Sagrada, pela Escritura. Te louvar pelo livro de Hebreus. Deus, quanta verdade, quanta teologia boa, quanto desafio, quanta advertência nós lemos no livro de Hebreus. Eu te louvo porque através desse livro o Senhor ministrou a minha vida e a vida dos meus irmãos nos últimos dias. Eu te louvo porque através da vida de um homem, sabe Deus, sabe o Senhor quem foi. Se foi Paulo, se foi Pedro, se foi Barnabé, se foi Tiago, se foi... Independente de quem tenha escrito. Quem sabe até um nome que a gente desconheça. Eu quero te agradecer porque a tua palavra está aqui. E isso é um exemplo claro para a gente, Jesus. Do que significa a nova aliança, transparência. Direção, direto do coração de Deus, do trono de Deus. Não deixe o nosso coração humano arraigado em coisas profanas. Confundir nada. Mas ter uma intimidade contigo tão grande. Remove do meu coração, do coração da tua igreja, e em especial aqueles que levantaram as mãos, reconhecendo que precisam mais de Deus, mais de Sião. Que o Senhor os visite agora em nome de Jesus. E tire deles, afaste deles, tudo que impede eles de entrar na tua presença e festejar com salmos, com hinos, com danças, com alegria, com pulo. Celebrando aquilo que o Senhor conquistou na cruz do Calvário. Que a salvação seja algo tão perceptível no coração desses meus irmãos, que o mundo possa ver a luz que emana do coração deles, que é Jesus Cristo. Restaura eles. Comece por eles. E Deus, invada a casa, a família, a igreja, a célula, a cidade, com o teu amor através da vida de cada um. Remova, Deus, as marcas de infidelidade em nome de Jesus. Tire toda a rebeldia em nome de Jesus. Toda a resistência à tua palavra em nome de Jesus. Eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.